Mas em relação... É bom... Essa é uma opinião minha, eu que era do Denilson, do Rodrigo, do Christian e do mestre de cá, né? Toca o hino da Ponte Preta aí, que a Ponte Preta vai ganhar o título hoje. Pode tocar o hino para a cidade de Campinas aí, porque mesmo eu sendo bugrino, torcedor do Guarani, saindo da divisão de base do Guarani, eu tenho um respeito enorme pelo mestre de cá. Falou Ponte Preta, falou de cá, meu irmão. Falou Flamengo, falou Zico. Falou Corinthians, falou Rivelino. Falou Palmeiras, falou Ademir da Guia e Marcos. Tá? De cá é a referência do futebol bem jogado em Campinas. O maior jogador de todos os tempos em Campinas, o mestre de cá. Sempre foi pra mim e vai continuar sendo. Com todo respeito a todos os outros. Tá? Denilson, tá aqui no artigo, ó. Por unanimidade dos votos, suspender por duas partidas o atleta Everton Coutinho Alves, da Portuguesa, de infração 258, a desclassificação, e já caiu. A verdade é que você já caiu. E o Fluminense não tem nada a ver com isso, gente. Nós não podemos colocar o Fluminense na questão. O Fluminense não tem nada a ver com isso. O Fluminense ficou só no aguardo. Ô Neto, eu vou colocar só um exemplo. Até aproveitar que o Dicá está aqui, eu vi ele falando, comentando em relação, na rádio, que o São Paulo entrou com recursos para levar o jogo para Mogi, por capacidade do estádio e tudo mais. Está dentro do regulamento. São Paulo foi e usou o que está dentro do regulamento. Isso. É a mesma questão. Está dentro do regulamento. Usou um jogador, escalou um jogador que não poderia jogar. E além de tudo, ele entrou em campo. Aí, eu só vou contar uma coisa para vocês. Eu não sou Ari Toledo, não sou a mãe de Ná, mas vou contar uma piada para vocês. Uma piada de quê? Eu quero saber se vocês vão... Mas é a piada do que você vai falar? De italiano, de argentino? Não, é a piada do que você vai Não, contar? argentino não, porque o papo é argentino. A piada é o seguinte: a Portuguesa tá esperando o áudio. Ô, gente, vocês acreditam que vai ter esse áudio, gente? O Fluminense, lá no Rio de Janeiro. Áudio seu rindo. Pô, vocês estão de sacanagem comigo, rapaz. Vocês estão brincando comigo. Vocês estão esperando o áudio. O advogado da Portuguesa tá falando assim: não, nós vamos esperar o áudio porque o relator disse que era uma partida só. E com esse áudio, nós estamos buscando esse áudio. Pô, vê se tem as imagens quando a princesa Diana morreu lá em Paris. Vê se alguém mostrou, se naquele túnel lá tem se tem alguma câmera. Pô, vocês estão de brincadeira comigo, rapaz. Isso é uma piada. Pô, isso é uma piada, Datena. Isso aí é pro Datena falar, Brasil urgente. Aí, ó. Rodrigo, o que você pode falar sobre isso? Você, né, que jogou agora no Goiás, não tem como a Portuguesa não cair em relação a isso. Foi... A linguagem foi mal demais, né? Foi mal. Quebrou. O que é, Rodrigo? Você fala que moiou, Moiou, velho. Já era. Uma hora dessa aí, o áudio, o cara é até mudo. É verdade. Infelizmente, né? E outra coisa... O mudo do controle. Não, e quem disse... Eu queria saber quem disse, quem foram as pessoas que colocaram que são gravados. Nunca é gravado. Agora, o advogado está colocando que tomou só um jogo. Mas não tomou só um jogo, tá aqui, ó. Tá aqui onde eu mostro. Pode mostrar para você, Dória, flamenguista? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Não tem conversa. São 2 jogos. Tomou 2 jogos. Perde 4 pontos. Perde um jogo, que foi no jogo contra o Bahia, que foi 1-0 pro Bahia, e mais 3. São 4 pontos. Perdeu, tá fora a Portuguesa e o Fluminense não tem nada a ver com isso. E aí é uma incompetência da Portuguesa, né, Christian? Sem dúvida. Com tantas pessoas envolvidas no futebol brasileiro hoje e o profissionalismo que existe nos clubes, sem dúvida nenhuma é uma falha muito grande. E mediante os fatos não tem o que falar. Os fatos estão aí, o regulamento está aí. Ó, isso aqui, ó, esse documento que eu tenho aqui, ó, nas minhas mãos, ou na minha mão só, porque eu só tenho uma... Você tem 2 mãos, né? É o seguinte, porque os caras acham que nós que jogamos bola, que nós somos burros, né? Os caras acham que nós que jogamos bola, que os caras acham que nós somos tudo otário, né? Que nós que somos ex-jogador, que nós, né? Os caras têm um preconceito. Numa mão direita, certo, Denilson? Na minha mão direita. Na minha mão direita, esse documentinho aqui foi o mesmo documento que o advogado da Portuguesa recebeu. Então, meu irmão, não tem chabu. Tá na 2ª divisão. Não tem conversa. E aí o Fluminense não tem nada a ver com isso. E aí precisa de ter gente
com capacidade para administrar o futebol, né, Dicá? Você que foi diretor da Ponte Preta. O Christian definiu bem. Hoje existe a possibilidade de você ter todo o contato possível via CBF e tudo que você possa imaginar para saber como anda a sua situação. Você tem um gerente de futebol, você tem um administrador, você tem não sei quem, você tem um auxiliar técnico, o preparador físico, enfim, você tem toda uma comissão técnica e um respaldo por trás para saber a situação de cada atleta. Infelizmente, eu joguei na Portuguesa há 4 anos, mas eu tenho que admitir que foi um erro profissional. Isso, não cabe mais, gente. E olha que vai perder de dinheiro. Não cabe mais. Olha por que o Everton que está aí, que foi lançado por mim no Guarani e pelo Donizete, que é um dos grandes caras, grandes descobridores de talentos, é o Donizete. Só que quando muda a lua, o Donizete fica meio perdido, né? Quando muda a lua é difícil, né? Então é o seguinte, o que foi, Rodrigo? Não, eu tô imaginando aqui, você imagina como que deve estar a cabeça dos jogadores. Ó por que ele tomou duas partidas, o Everton aí, que entrou só um pouquinho. Que rebotou Expulsei após o término da partida com cartão vermelho direto o atleta número 18 da equipe da Associação Portuguesa de Desportos. O senhor Everton Coutinho Alves, por caminhar em minha direção, proferindo as seguintes palavras: isso. Aí ele tomou os 2 jogos. Aí a Portuguesa achou que quando teve o julgamento, falaram assim lá, o caça-fantasma lá, deve ter sido aqueles, como é que fala em inglês lá, aqueles caça-fantasma lá, aquele filme que tem lá? Esse negócio. Esse negócio aí mesmo. Ghostbuster. Tomou um jogo só. Aí o advogado foi embora pra casa e não falou nada pra ninguém. E a Portuguesa, aí o que aconteceu? Alguém da CBF, certo, Christian? Pensa comigo. Alguém da CBF deixou essa carta na manga, bem de baixinho aqui, escondido. Escondidinho aqui debaixo do meu sovaco. Eu falo subaco, mas eu vou falar sovaco. Deixou quietinho aqui, Rodrigo. Aí, teve o jogo, caiu o Fluminense. Aí o cara ligou lá e falou assim, é o seguinte, vocês não vão cair. Mas que isso, não vamos cair? Não vão, porque o jogador da Portuguesa tomou 2 jogos, foi suspenso 2 jogos e vai perder 4 pontos. Tá aqui pra vocês, Aí a Fluminense foi lá, entrou, e aí a Portuguesa vai perder os 4 pontos, porque você perde 1 no jogo que ele jogou e 3 na sequência. Foi isso que aconteceu, Denilson. Ô Neto, e esse tipo de erro, ele tem que ser, assim, é inadmissível, né? Uma equipe profissional, com uma direção, seguindo a esteira do Christian, do mestre de cá, o senhor mestre de cá, porque é um erro, Neto, que é igual quando a gente vê um jogador... Que camisa que o de cá jogou? Camisa 10, pô. É isso aí, garoto. Tá louco? Podia jogar com a 8 também, que não estaria mal, não. Ele era canhoto ou era destro? Destro. E o Neto? Moleque. O Neto jogou com qual? O Neto jogou com a 16. 16, né? Você jogou, né? E eu, sua mãe, lá em Diadema. Jogou com a 11, jogou com a 11 no Palmeiras, no São Paulo jogou com a 11. Que 11, Xará? Que 11? Jogou com a 11? Joguei no Palmeiras. Com a 11 no Palmeiras. 10 era o Edu 10 no São Paulo. No São Paulo você usou a 10 no São Paulo. Não, 10 era o Pita, eu era 15. Na Portuguesa Santista, você jogou na Portuguesa? Não joguei na Portuguesa Santista. No Santos, você jogou qual? 10. No Corinthians, no 10. Corinthians, 10. No Guarani, eu comecei com a 8 e depois fui. E lá no México, lá foi no México, foi jogar um. Na Venezuela, lá eu já fui 10. Lá quando. Aí você bateu a falta. Lá eu tava jogando com a camisa 100, cabia 2-0 atrás. Que time que você jogou com a 25? Com a 25 não joguei nenhum time. Na Venezuela. Não porque quando você foi bater a falta, o goleiro fez assim, você falou, parei de jogar. Parei. Foi assim que eu parei de jogar. É a perninha fraca. Não, que é um erro, Neto, que assim, primeiro que a imprensa divulga, né? Fulano de tal tomou 2 jogos. Fulano de tal não vai poder jogar contra fulano de tal porque tá com 3 jogos de suspensão e tal. É um erro inadmissível. E tem uma coisa, Denilson, eu tava conversando... É impressionante que, como o Neto falou, ninguém tomou conhecimento, pelo amor de Deus. Você falou da mídia, é verdade. Porque a mídia divulga ali, convocados, você não pode jogar por causa disso. Nós somos comentaristas, não somos? Aí, você jogou agora o último jogo, Goiás e Santos. Se você tivesse 2 cartões amarelos e tomasse o terceiro, já vinha bolinha pra gente, o repórter já informava, o Rodrigo não pode jogar o próximo jogo do ano que vem, porque ele tomou o terceiro amarelo. A televisão dá isso. Agora, a Portuguesa não ir a fundo num momento desse e saber
que teve o julgamento. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Esse gente. O Fluminense não não dá pra tem aceitar, nada a ver cara, com não dá. isso. Não é verdade, Rodrigo? O Fluminense não tem nada a ver com isso. Tá se livrando de uma... Arranca, irmão. Arranca, velho. Aí, pronto, agora vai. Bom, tá saindo não com as forças que não teve durante o campeonato para Exatamente. sair de um buraco onde se meteu e tá saindo de um erro de um adversário que tava brigando também. Porque aí é a lei. A lei tem que ser cumprida. A lei é para todo mundo. Se o Fluminense entrou pelas portas do fundo como já entrou, se o São Paulo já entrou pelas portas do fundo como já entrou, né? Não foi como o Corinthians que caiu e subiu, não foi como o Palmeiras que caiu e subiu, não foi como a Ponte que caiu e subiu, não foi como o Grêmio que caiu e subiu, não foi como o Botafogo que caiu e subiu. O São Paulo e o Fluminense entraram pelas portas do fundo, mas nesse quesito o Fluminense não tem culpa nenhuma, muito pelo contrário. O Fluminense foi inteligente o suficiente, ficou quietinho, mudinho, agora a Portuguesa está esperando o áudio. O que você acha do áudio? Não, o áudio, aí os caras apertaram aquele, no controle da TV, os caras têm um Mute. O mute. M-U-T-E. Mute. Pra vocês aí que são letrados, a gente sabe. É mute. Vocês que sabem de Tem o futebol. símbolozinho lá do alto-falante, que você aperta o símbolozinho do alto-falante, aí some o som. É isso. Entendeu? O Rodrigo citou aqui de cá, Cristian, o que os jogadores estão pensando. A diretoria não cobra pra caramba do jogador, igual fizeram com o Curitiba lá, que o diretor foi presidente e falou que tinha que ter vergonha na cara. E você acha que não pressionaram os jogadores pra não cair? Não com caíram. certeza. E aí agora a Portuguesa, né? Só que a Portuguesa, desculpa, Danilo, só que a Portuguesa tem uma chance assim, mínima, para permanecer na primeira divisão. Porque eu recebi a informação agora aqui que o goleiro, como chama o goleiro? Ellison, da equipe do Cruzeiro. Também aconteceu isso com o Cruzeiro no jogo contra o Vasco e foi transformado em multa. 10 mil reais. Então o campeão brasileiro não é mais o Cruzeiro, agora é o Grêmio, então. Que terminou em segundo. Rapaz, esse campeonato, hein? Então, meu irmão, então o campeonato tem que acabar o campeonato. Não pode se fazer uma coisa pro Cruzeiro e transformar diferente, mas o jogador, o Ellison, como que chama? Ellison, ele também tomou os 2 jogos e aí ele jogou só tendo cumprido uma, é a mesma coisa? Então, mas tem que ver de que forma que ele foi escrito e de que forma está o artigo. Entendeu? Esse artigo aqui é perda de pontos. Sim. Por isso que perdeu 4 pontos. O atleta estava sem contrato no dia do jogo. Aí você tem que ver qual artigo que ele entrou. Se nesse artigo... eu não sou expert em relação a isso, mas não sou burro. Porque eu fui dirigente de futebol, a gente tem que estudar um pouquinho. Tem que ver qual artigo que ele entrou para ver se cabe perda de pontos. Se não cabe perda de pontos e o Cruzeiro tinha que ser punido por dinheiro, tá tudo certo. Agora, se no artigo tinha perda de pontos, aí a Portuguesa tem uma grande chance de anular o campeonato. Ou não? É briga de gigante. É lamentável. É lamentável um campeonato. Então a Ponte não vai cair. Faz outro campeonato. O Infelizmente, Náutico também não O vai Náutico querer não vai cair. O Vasco também não vai querer cair. E aí Não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém. Vai esticando o campeonato. O que vocês acham que vai acontecer? Ô, Português, vocês estão mortos. E Infelizmente vai cair para Portuguesa. isso antecedendo uma Copa do Mundo. Tu imagina só a imagem do país como um todo. A gente está falando de um campeonato, abrange muito mais coisas. Essa semana foi muito negativa para o muito futebol negativo brasileiro. Futebol brasileiro. É uma Também coisa concordo muito com negativa. isso. E um campeonato que todos falam que é o mais difícil, né? De todos, hein? Todos os campeonatos, o brasileiro é o mais difícil de ser disputado. desorganizado A gente também. vê os números, Mas é mesmo, né, de Denilson? equipes Mas que é lutam mesmo, pelo título. né? Em comparação aos outros campeonatos do mundo. Ô, Renato, liga pro Bragueto, por favor, pergunta para ele em relação ao do Cruzeiro, se perde pontos ou se pode ser transformado em multa. Por favor, pra gente não dar informação errada aqui, para que o pessoal que esteja em casa possa saber em relação a isso, o que seria, assim, a verdade, na minha humilde opinião, o que aconteceu lá em Joinville, para mim tem que cair Atlético Paranaense e tem que cair o Vasco. Para mim tinha que cair os dois. 10 pontos cada um, 20 pontos cada um, 30 pontos cada um, tomar uma multa de 100 milhões, porque o que fizeram lá foi um absurdo. E os caras que foram pro hospital,
ou 6 pessoas, ou 3 pessoas, essas pessoas, eu não tenho dó nenhum deles. Eu, particularmente, eu. Eles não são vítimas. Porque eles fariam a mesma coisa com as outras pessoas. Eles pisariam na cabeça dos outros. Então eu não tenho dó deles.